Bom dia, boa tarde e boa noite. Como não sabemos qual horário o senhor estará vendo este vídeo, estamos dando bom dia, boa tarde e boa noite para que o senhor se sinta bem-vindo em qualquer momento que o senhor esteja vendo este vídeo. O vídeo trabalhará sobre o Tribunal Penal Internacional e o grupo é composto por mim, Cadete BM-1 382 Juvenal, Cadete BM 390 Campelo e Cadete BM-1 393 Viegas. Contexto histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados vários tribunais de âmbito internacional. Dois exemplos são o de Tóquio e, provavelmente o mais famoso, Nuremberg, responsável por julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Na década de 1990, uma comissão foi organizada. Esta realizou dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de estatuto e até formar um comitê especial, que reuniria representantes governamentais. O resultado desse encontro foi o Comitê Preparatório da Conferência de Roma. Continuando o contexto histórico, somente em julho de 1998, quase 50 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, que o representante de 120 nações reuniram-se em uma conferência na cidade de Roma e aprovaram um projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente, um foro que até então existia somente enquanto ideal. O resultado disso foi a elaboração do Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. É válido lembrar que a aprovação deste tratado, ou estatuto, não foi unânime. Estados Unidos, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Catar foram contrários, somados às 21 abstenções. Ainda seguindo o contexto histórico, já foram criadas, porém somente para questões pontuais, já o Tribunal Penal Internacional tem caráter permanente e existe até a atualidade, 2022. O TIP, Tribunal Penal Internacional, iniciou as suas atividades oficialmente em julho de 2002, pouco mais de 4 anos após aquela data que nós falamos no slide anterior, que foi criado que houve a conferência. Então, após a conferência, 4 anos após a conferência, houve a criação do Tribunal Penal Internacional de caráter permanente que existe até hoje. E a sede está oficializada no artigo 3º do Estatuto de Roma, em Haia, nos Países Baixos, ou Holanda. Mas vem cá, Cadete Juvenal. O que é o Estatuto de Roma? Vamos explicar agora. O Estatuto de Roma é um instrumento jurídico internacional que conta com 128 artigos. É o fundamento documentado do Tribunal Penal Internacional. Nenhum país que adotou suas regras pode atuar sem recorrer ao que ficou acordado em Roma. Parte-se do pressuposto da existência de uma comunidade internacional. Considerando que existem crimes que afetam diretamente milhares de pessoas em nível mundial, chegando a ponto de chocar de maneira profunda a humanidade. 122 nações são Estados-partes, nos quais a África possui 34 países, América Latina e Caribe 27, países ocidentais e outros 25 países, Europa do Leste 18 nações, Ásia e Pacífico também 18 países. Ainda sobre o Estatuto de Roma, o Estatuto não é um produto imutável, podendo passar por atualizações a fim de aprimoramento ao longo do tempo. É óbvio, senhores, o que era comum há 100 anos atrás não é comum hoje. A escravidão já foi aceita um dia. Hoje em dia não é mais admissível a escravidão. Portanto, o Estatuto, assim como a sociedade, não é imutável. Qualquer Estado-parte pode pedir a revisão e a mudança do documento, desde que obedeça os artigos relacionados à possibilidade de alterações.
falado sobre o Estatuto de Roma, falaremos agora o que é o Tribunal Penal Internacional. Criado para ser um tribunal de justiça permanente de âmbito internacional, julgando pessoas quando estas cometem algum crime de maior gravidade e de alcance internacional. O Tribunal Penal Internacional atua quando os tribunais nacionais não conseguem ou não desejam realizar processos criminais. Ainda sobre o que é o Tribunal Penal Internacional, geralmente se justifica como um último recurso, ou seja, quando não se resolve no âmbito nacional. No Decreto Brasileiro número 4388, de 2002, é promulgada a adesão brasileira às normas do Estatuto de Roma. Ficando claro. Atuação do tribunal. Nem todos os países aceitam fazer parte da jurisdição deste tribunal. A autonomia de cada nação deve ser respeitada, obviamente. As regras do TIP, Tribunal Internacional Penal, são válidas quando o crime tiver ocorrido em algum país parte. Ou seja, se o país não aceitou o tratado, obviamente o que aconteceu naquele país que não aceitou não vale. O TIP pode atuar quando o indivíduo é acusado, é nacional, ou quando o indivíduo acusado é nacional de um país parte, ou de qualquer nação que aceite a jurisdição do tribunal. O tribunal também pode exercer suas funções no território de qualquer outro Estado, desde que acordado especialmente entre as partes. Ainda sobre a atuação do tribunal, somente serão julgados por esse tribunal os crimes cometidos após o 1º dia de julho de 2022, que foi quando o tribunal oficialmente, de última forma, de 2002, quando as atividades do tribunal se iniciaram oficialmente. Um crime só pode ser investigado por este tribunal se o ato ilícito tiver ocorrido após a adesão do respectivo país à jurisdição do TIP. Por exemplo, suponhamos que um Estado tenha aceito as regras do TIP apenas em 2007, porém um crime de caráter internacional tenha sido cometido em seu território no ano 2005. Conclusão é que esse processo em questão não é aceito, obviamente. Não pode ter crime, se na época não era crime, quando o tribunal aceitou, passa a ser crime a partir de quando o tribunal aceitou. Se antes dele aceitar não era crime, então não era crime. Só quando ele aceitou, né? Questão de lógica isso aí, para entender. A partir de agora eu passarei a palavra aos cadetes BM-1 390 Campelo e o cadete BM-1 393 Viegas. Olá a todos, eu e o cadete Viegas vamos falar um pouco agora sobre os crimes que são considerados internacionais por esse tribunal. Começando com o crime de genocídio, que fala que o primeiro ato que pode se enquadrar nesse quesito, ele vai dizer a respeito dos homicídios, atentados contra um grupo. Por exemplo, tentativa de assassinato contra um grupo de cristãos ou muçulmanos, devido à crença religiosa deles, o que vai significar uma perseguição, seguida de tentativa de destruição de vidas. Quando houver atentados graves contra as condições físicas ou mentais de um determinado grupo de pessoas, também é um ato que pode se enquadrar nesse quesito de genocídio. Submeter um grupo de pessoas a condições de vida que irão destruí-las fisicamente até a morte ou não, como por exemplo ali, escravizar pessoas ou obrigá-las a trabalhos em locais insalubres, também é caracterizado como um crime de genocídio. Tentativas impostas com o intuito de impedir o nascimento de indivíduos também é outro ato que pode se enquadrar. Ali, por exemplo, tem os sistemas que são organizados ali clandestinamente para abortos. São muitas clínicas que existem hoje em dia por esse método. E quando ocorrerem tentativas de transferência de crianças forçosamente de um grupo para outro. Por exemplo, as organizações voltadas para o roubo e venda e doação de crianças recém-nascidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o cadete BM 393 Viegas. Continuando falando agora dos crimes contra a humanidade. Esses crimes, eles correspondem a atos de homicídio, de extermínio, de escravidão, de transferência forçada de pessoas, prisões ilegais que violam o direito internacional, qualquer espécie de tortura ou espécie de desaparecimento de pessoas, ou crimes de apartheid e crimes relacionados a práticas sexuais não consentidas, tais como estupros, escravidão sexual, gravidez forçada,
prostituições forçadas ou qualquer forma de esterilizações não consentidas. Agora, falando um pouco sobre os crimes de guerra, o Estatuto de Roma ele vai compreender que crimes de guerra são aquelas ações que atentam contra a Convenção de Genebra, que foram estabelecidas em 12 de agosto de 1949. Como exemplos, vai-se ter privar um prisioneiro de guerra de um julgamento justo e imparcial, deportações ou transferências ilegais, atacar intencionalmente populações civis em geral, em conflitos armados, atacar com o objetivo de destruir os bens de uma população civil, ou seja, que não mantém relação com a esfera militar, como residências, estabelecimentos comerciais, praças, parques e estádios. E agora o Cadete Viegas vai falar um pouco sobre os crimes de agressão. Nesse tipo de crime de agressão, as disposições para o julgamento devem estar de acordo com a Carta das Nações Unidas, que foi estabelecida na Assembleia em 1974. Lendo o documento definido em Roma, nota-se que os 3 tipos de crimes mostrados anteriormente estão claramente definidos em seus artigos, porém, este 4º crime não está. Afirma-se que um crime de agressão existe quando uma pessoa ou grupo de pessoas com capacidade de controlar as forças armadas de uma nação planejam ou instituem um ataque a outro país. Agora nós iremos falar um pouco sobre os principais casos que foram julgados por esse tribunal. Dentre eles está o de Thomas Lubanga. Ele foi um ex-líder rebelde que atuou na região de Ituri, na República Democrática do Congo. Ele foi acusado de crimes de guerra por recrutar crianças para lutar em sua milícia, chamado de União dos Congoleses Patrióticos. Meninos que eram menores de 15 anos, eles eram drogados e adestrados para se tornarem soldados, e as meninas tornavam-se escravas sexuais. Ele acabou sendo condenado a 14 anos de prisão e está preso desde 2012. Continuando falando dos principais crimes julgados, vou falar agora do Germain Katanga, ex-militar que atuou na República Democrática do Congo, e foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os crimes de Katanga foram cometidos em 2003, quando ele liderou um ataque a um povoado, levando 200 pessoas à morte. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Agora falando um pouco sobre o caso de Bosco Ntaganda, ele foi o ex-general do Exército da República Democrática do Congo e ele foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, também cometidos entre 2002 e 2003. Ao todo, ele foi acusado de 18 crimes e foi condenado ao total de 30 anos de prisão. Continuando a nossa fala, mas antes disso relembrando que muitos dos casos aconteceram no Congo. O Congo tem essa República Democrática diversas de guerras civis, né? E a Primeira e a Segunda Guerra do Congo são conhecidas como as guerras mais violentas, onde teve o maior número de vítimas desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, saindo um pouco desse cenário do Congo, entramos no outro de um dos principais casos julgados, que é o de Ahmad al-Faqi al-Mahdi, ex-membro do Ansar Dine, um grupo fundamentalista islâmico do Mali, ligado à Al-Qaeda, que esteve envolvida com a destruição de santuários sagrados em Timbuktu, no Mali. Al-Mahdi declarou-se culpado durante o julgamento e a acusação de crimes de guerra resultou em condenação de 9 anos de prisão. Esse foi o nosso trabalho sobre o Tribunal Penal Internacional. Agradeço a atenção de todos e espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco para o conhecimento dos senhores.